Olá, querido, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Como é bom tê-lo novamente por mais uma semana para juntos estudarmos a palavra de Deus. Quero ao longo desses dias estudar com você e meditar sobre a vida de Abraão, servo do Senhor no passado, não é? Eu quero hoje então estudar o texto bíblico de Gênesis, capítulo 12, verso de número 4, parte A, que nos diz assim: Pois partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesta hora. Eu quero meditar com você no tema obediência ao chamado. Obediência ao chamado. Nós conhecemos um pouco da história, ou você talvez pode conhecer, mas eu quero esclarecer um pouco mais, não é? Talvez você nunca tenha ouvido, mas Deus então um dia chamou Abraão para deixar a sua terra e ir para um lugar, para uma nova terra que Deus o mostraria. Deus o chamou e Abraão ouviu o chamado do Senhor. Mas Abraão não ficou indiferente a este chamado. Ele não ouviu e deixou para lá, mas pelo contrário, ele prontamente obedeceu. O texto que lemos diz que Abraão então obedeceu prontamente ao chamado, à ordem que o Senhor lhe deu. Neste dia também, querido, eu quero convidar você a fazer uma reflexão na sua vida, diante de tudo aquilo que você já tem ouvido da palavra de Deus, que tem entendido da vontade de Deus para a sua vida, dos propósitos eternos de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, e fazer uma reflexão então, se você também prontamente já atendeu o chamado do Senhor para a sua vida. Primeiro, eu quero pensar no aspecto da salvação, onde Deus então enviou Jesus em busca do homem perdido e pecador, que na verdade é toda a raça humana decaída no pecado, e ele então vem e pela sua palavra, pelo poder do evangelho, pela ação poderosa do Santo Espírito, ele vai ao encontro do coração do homem pecador, e então, ao termos a exposição da palavra de Deus, que é a maravilhosa verdade revelada, nós somos chamados a uma conversão, a uma retomada da vida para com o Senhor Jesus, deixando uma vida de pecados para trás, vivendo uma nova vida de arrependimento, de santidade, e atendendo então o chamado do Senhor para a salvação. Mas ainda existe um segundo aspecto para você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que é o chamado que Deus tem específico para a sua vida. Deus tem um chamado específico para a vida de cada um dos seus. Talvez para o ministério pastoral, talvez para o campo missionário, talvez para o ministério específico na igreja, mas certo é que Deus tem um chamado para cada um de nós, e é preciso que neste dia você avalie se você já tem ouvido e obedecido prontamente este chamado do Senhor para a sua vida. E quero ainda por último ressaltar que mesmo que você não seja chamado para ser pastor ou missionário, mesmo que você não seja um professor ou alguém formado em teologia, todo cristão é alguém chamado por Deus para a grande comissão de compartilhar o evangelho de Cristo para anunciar que Jesus transforma, não é? Então, você já tem atendido este chamado do Senhor para a sua vida, para obedecer e para investir os seus dias, a sua energia, a sua saúde na seara, na grande seara? Então que você avalie, não é? A urgência, a importância de atender prontamente e obedecer este chamado do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele complete esta palavra, querido, no seu coração.